Bora lá! O Senado aprovou nessa semana com 53 votos a favor e 9 contra a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC das drogas. O texto, que prevê a criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de drogas, segue para a votação na Câmara dos Deputados. Para analisar os possíveis impactos na sociedade, eu converso com Alexandre Noal, advogado criminalista e diretor do IDDD, Instituto de Direito ao Direito de Defesa. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Bora lá! Alexandre, a PEC das drogas aprovada, ela determina que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente. Eu fiquei meio confuso. O que muda de verdade quando a gente compara com a legislação atual? Já não era assim? Então, na verdade, a gente tem uma legislação que prevê dessa forma, só que essa PEC, ela piora muito o cenário em vários aspectos. Primeiro, se realmente ela for aprovada, né? Primeiro, porque ela inclui na Constituição Federal uma disposição, aliás, inédita, que não existe no mundo inteiro, a respeito da criminalização do uso ou do porte de entorpecente. E ela reforça essa criminalização como status constitucional, no rol lá das garantias principais do cidadão, ou seja, uma restrição da liberdade, da intimidade, da privacidade da pessoa. Então, do ponto de vista prático, isso vai. Essa PEC insere um texto numa norma de mais elevado grau hierárquico, e isso, na prática, a consequência vai ser provocar por parte das autoridades uma maior repreensão, né, do Estado sobre os usuários, sobre o combate às guerras em geral, que a gente tem visto aí, que tem se mostrado inapropriado e catastrófico, né? Sim. Isso é claro. O texto ele faz uma ressalva, né, para impossibilidade de encarceramento do usuário. Mas se a PEC criminaliza qualquer quantidade e não estipula a diferença entre o usuário e quem é traficante, na prática vai ser a autoridade policial que vai decidir na hora do flagrante se aquela pessoa que está sendo abordada pela polícia, se ela é um traficante ou ela é um usuário. Meu Deus do céu, não era esse mesmo problema que o STF estava tentando resolver? Ou seja, já existia na legislação de 2006, né, essa coisa. Não, existe uma diferença. O usuário não vai preso, ele tem que pagar com serviços à comunidade. Já o traficante vai preso. Mas não tinha diferença. Então caía no colo do Supremo Tribunal Federal. Falei, como é que a gente decide agora se não tem a discriminação? Então, qual vai ser o impacto, por exemplo, no encarceramento em massa e no viés que a gente já tem visto já, que os pretos, pobres, periféricos estão sendo cada vez mais vistos como traficantes ao invés de usuários? Exato. Casé, você tem toda a razão, né? Exatamente. O tema é complexo, não está sendo abordada da forma devida, e exatamente, essa PEC agora chega exatamente num contexto em que o STF, com base em estudos sólidos, está dizendo o seguinte: olha, a legislação anterior, por mais que ela tenha vindo, né, com a intenção de despenalizar o usuário, ela não se mostrou adequada. Por quê? Justamente pelo critério discricionário que tem a autoridade policial, o Ministério Público, até o juiz que vai julgar aquela pessoa, de não ter um critério específico a respeito da quantidade. E o STF, com base em critérios sólidos, apontou que o voto do ministro Alexandre de Moraes é muito rico nesse sentido. Ele mostra números lá, no seguinte sentido, de que a maioria da população hoje que é presa por tráfico de drogas são pretos. A maioria da população é preta, cerca de 70%. Outro absurdo, o jovem, ele é considerado traficante com uma quantidade menor que o mais velho. As pessoas da periferia, de uma maneira geral, também são consideradas traficantes com uma quantidade menor do que a pessoa que tem maior posse, né, mais abastada. Então, quer dizer, o STF está acabando de dizer, olha, esse critério não está funcionando. A gente tem uma desigualdade enorme disso, justamente por não ter um critério único para todos. Se a gente tiver um critério único, por exemplo, 20 gramas de maconha, não configura tráfico, vai configurar uso, né? Se a gente tiver, ou 50, ou 60, enfim, mas se a gente tiver um critério
imposto, um limite colocado, a gente não vai mais deixar isso a critério justamente da autoridade policial, que pensa que só porque a pessoa está na periferia ou só porque a pessoa é preta, aquela pouca quantidade, então, ela entende que é tráfico. E aquela pessoa que tem mais dinheiro, que está num bairro mais nobre, por exemplo, não, você tem 50 aí? Não, então, pô, isso é uso, porque você, né? Então, quer dizer, é um absurdo, é uma desigualdade enorme, e o STF está agora, depois de anos, se encaminhando para corrigir isso. E na contramão vem o Senado agora e aprova essa PEC, dizendo, não importa a quantidade. Qualquer quantidade pode ser considerado porte, e o problema é como a autoridade vai diferenciar isso para o tráfico. Esse é o maior problema. Quer dizer, o problema original que gerou esse debate no Supremo Tribunal Federal, que é justamente não haver uma discriminação clara entre o usuário e o traficante, essa foi a questão que fez com que o Supremo Tribunal Federal começasse a debater a questão das drogas. Quer dizer, a PEC das drogas não resolve esse problema. Não resolve, porque não especificou ali também, né? De forma alguma. Está trocando 6 por meia dúzia e ainda está piorando a situação. Vou dizer mais. A PEC piora esse problema, porque tratando isso no âmbito constitucional, ela está reforçando mais ainda uma investida do Estado, uma repressão policial com base num pseudo-combate às drogas, tal, que não vem dando certo e é desigual.